Bom, vamos lá. Eu vou tentar gravar mais uma vez. Tá um calor de 40 graus no Rio de Janeiro, sensação térmica de 50. Eu tô com esse roteiro pronto desde junho e a série sai amanhã. Então eu tenho que deixar esse vídeo correndo pronto pra pegar um pouco da hype da série, porque amanhã vai sair a animação do Scott Pilgrim versus o Mundo na Netflix. E eu quero pegar um pouco dessa hype pra ver se começa esse canal com um pouco de seguidores, porque eu queria fazer esse canal sobre icebergs, etc. Só que eu tava largando esse projeto de mão há muito tempo. Então, eu vou tentar regravar mais uma vez, porque eu fiz uma merda aqui quando eu tava gravando a primeira vez. E vamos lá, sem enrolar mais. Esse é o iceberg de Scott Pilgrim versus o Mundo. Vamos lá. Camada 1. O filme. Esse tópico é referente à obra mais famosa da franquia, um filme lançado em 2010 e dirigido por Edgar Wright. Acho que não vale a pena eu dedicar muito tempo para esse tópico, já que se vocês conhecem Scott Pilgrim, é meio impossível você não conhecer o filme. Ele conta a história de Scott Pilgrim, um jovem adulto canadense que passa por uma jornada de amadurecimento, tentando enfrentar os 7 ex-namorados do mal da sua atual namorada, Ramona Flowers, para que assim ele possa continuar namorando com ela. O título completo do filme é Scott Pilgrim vs. o Mundo, e ele foi tirado da segunda edição da HQ, que é formada por 6 volumes. Scott Pilgrim, o jogo, foi lançado em 2010, alguns meses antes do filme, e foi baseado totalmente nos quadrinhos. Ele já foi pensado para ser usado como divulgação do filme. O jogo é um beat'em up daquele das antigas, sabe? Você sai andando, batendo nos inimigos, tipo Final Fight, Street of Rage e por aí vai. E hoje o jogo está disponível para praticamente todas as plataformas. Ele tem uma gameplay da hora, uma diversão bem maneira, e a trilha sonora é muito boa, feita pela banda Amamaguchi, eu nunca sei falar o nome desses caras. O jogo não foi um best-seller, mas foi bastante aclamado pela crítica. Inclusive a trilha sonora inteira desse vídeo eu vou fazer usando as músicas do jogo, porque elas são muito, mas muito boas. Inclusive um monte de youtuber aqui na plataforma usa elas, porque elas são muito boas. E por olhar esse trem de jogo, em teoria, não é bem assim, mas elas meio que não tem copyright. Elas têm copyright, mas o YouTube releva por ser de jogo. O final alternativo. Existe um final alternativo na versão de Blu-ray do filme, e o Scott, ao invés de terminar o filme com a Ramona, quer dizer, junto com a Ramona no caso, ele termina o filme com a Knives e a Ramona vai embora. O que nem todo mundo sabe é que esse final era pra ser o final oficial mesmo do filme, porque quando o filme foi lançado, ele foi lançado tipo alguns meses só depois do final da HQ, e quando o roteiro começou a ser feito, a HQ ainda tava no volume 3, então assim, teria muita diferença. Mas é um final que ficou horrível, ninguém ia gostar, ia pegar e jogar no lixo todo o amadurecimento foda que a Knives tem durante a história, e jogar no lixo. E assim, a própria crítica da Knives odiou esse final e deu graças a Deus quando falaram que ia refilmar. Mas esse final ainda tá disponível se você comprar a versão de Blu-ray, ou aqui no YouTube mesmo, tem aqui, você bota aqui no YouTube Scott Pilgrim final alternativo e você acha ele. Só que ele é horrível, deveria nunca ter existido. Imagens de X nos filmes. O filme de Scott Pilgrim é retrato de X, usados na ambientação do filme. Vou deixar passando aqui alguns que eu peguei numa lista aqui no Wikipedia do filme, porque são muitos, não vou parar pra citar eles, então vou falar aqui enquanto eu enrolo vocês, e vou deixar passando aqui alguns no fundo pra você acompanhar, e é isso. Tem essa curiosidade no filme que tem vários X na ambientação referente aos ex-namorados da Ramona. Mas você me pergunta, por que tem isso no filme? Que coisa aleatória, vários X? É porque a pronúncia de X é X. Então é uma referência aos ex-namorados da Ramona, conseguiu entender? Por isso que no filme tem muito esse X na ambientação. É uma coisa meio aleatória, mas tem um sentido. O Cradzilla. No roteiro original de Scott Pilgrim, o diretor Edgar Wright queria uma cena estilo Kaiju. Tá ligado? Godzilla, Mothra, aqueles monstros gigantes que destroem a cidade. Nessa vibe que ele queria. Na luta final, o personagem Gideon, que é o último ex-namorado da Ramona, ia virar um kaiju chamado Cradzilla, mas foi cortado por falta de orçamento. Na época que o primeiro roteiro do filme foi escrito, o HQ ainda estava no volume 3, então muita coisa acabou sendo bem diferente. Muita coisa no final do filme acabou sendo bem diferente, inclusive. Mas o primeiro roteiro, ele tá disponível na internet e é um troço absurdamente fora da curva. É totalmente diferente do que seria. Mas é confirmado que só não teve esse Cradzilla por questão de orçamento, não foi por questão de escolha artística ou direção do filme. E assim, a luta final do filme contra o Gideon e a luta final do Gideon na HQ são coisas totalmente diferentes. Então eu acho que seria bem possível a gente ter tido esse Cradzilla se tivesse orçamento pra isso. Mas enfim, esse Cradzilla nunca veio as luzes do cinema, graças a Deus, porque, sei lá, achei meio aleatório.
Numerologia dos 7 ex-namorados do mal. Cada ex-namorado da Ramona possui um número referente à sua ordem de namoro com a Ramona, e cada personagem tem várias referências a esse número. O Matt Patel, por exemplo, é o primeiro ex-namorado da Ramona. Seu cabelo cobre um olho, ele faz uma pose apontando um dedo, e ele e a Ramona só se beijaram uma vez. Todd, por exemplo, é o terceiro ex-namorado da Ramona. Ele namorou 3 personagens na história, sua banda tem 3 membros, e a sua blusa de caveira tem 3 dentes. Eu não vou citar todos aqui porque são muitos, mas eu vou deixar aqui alguns passando de fundo e vou deixar aqui na descrição o wiki da página do Scott Pilgrim com todas as referências. Brie Larson cantando Black Sheep. A música Black Sheep originalmente foi gravada pela banda canadense Metric, exclusivamente para o filme, mas a atriz Brie Larson, que faz a Envy, que tá muito famosa hoje em dia por ser a Capitã Marvel, insistiu que ela queria cantar no filme, e ela insistiu tanto que a sua vontade foi atendida. A versão final da música foi ela cantando, mas a versão original está disponível no YouTube, com a cantora Emily Haynes cantando, a cantora da banda Metric. Ideias para sequências. Os fãs já deram diversas teorias de como a história podia continuar, mas Mary Elizabeth, a atriz que faz a Ramona, numa entrevista para promover o filme Aves de Rapina, ela falou que gostaria de uma continuação onde a história continuaria com os personagens na casa dos 30 anos, ao invés de na casa dos 20, como é na obra original, mostrando onde eles estão agora, como eles levam a vida, o que fazem e por aí vai. Referências a videogames. Mano, nessa não dá pra citar tudo, porque o filme inteiro é referência a videogame. Mas bem, é óbvio que Scott Pilgrim é lotado de referência a jogos. Sons, piadas, músicas, tudo no Scott Pilgrim é referência a jogo basicamente. Como eu falei, não dá pra citar todos aqui, mas eu vou deixar alguns exemplos aqui passando. Assim como a numerologia dos ex, também vou deixar a página da Wikipedia com a lista, com todas as referências que existem no HQ, na HQ e no filme. Vai lá dar uma olhada pra dar uma aprofundada. Camada 2. O jogo foi uma Lost Media. Então, não, o jogo nunca foi uma Lost Media. Esse tema tá bem popular aqui no YouTube ultimamente, Lost Media. A galera gosta bastante desse tema. Então a galera meio que atribui esse termo ao jogo, só que ele nunca foi uma Lost Media. O termo certo pra ele é que ele era um Abandonware. Qual é a diferença entre uma Lost Media e um Abandonware? Uma Lost Media é uma mídia que foi perdida, você não consegue mais assistir ela nem jogar ela. O que aconteceu é que, como ele era um jogo totalmente digital, lançado para PlayStation e Xbox, a empresa que cuidava simplesmente perdeu o direito de vender o jogo e largou o jogo de mão. Ele foi tirado das lojas. Mas quem já tinha comprado o jogo podia continuar jogando. Quem conseguia piratear o jogo continuou jogando também. Só não podia mais ser comprado. Mas então é isso. Quando uma empresa dona de um jogo larga ele de mão e não faz mais questão de vender ele, eles abandonam o jogo. E por isso que ele é um abandonware, entendeu? Ele nunca foi perdido realmente. Mas o jogo atualmente ele foi relançado para plataformas atuais, PC. Então ele não é mais nem um abandonware, ele é só um ware. Essa piada não fez o menor sentido. Mas hoje em dia o jogo não tá mais abandonado. Você pode comprar por qualquer plataforma. Steam, Switch, PlayStation 5, tem pra tudo, só pegar e jogar. Os livros. Bom, particularmente eu prefiro chamar eles de os quadrinhos, porque eles não são bem livros. Mas a galera chama ele de os livros, então vou falar os livros. Mas eu considero os quadrinhos. Eu não entendi muito bem porque estão na camada 2, porque, né, é a obra original, mas tudo bem. Scott Pilgrim teve seu início nos livros. Sua primeira edição foi lançada em 2004 e teve 6 edições. A última sendo lançada em junho de 2010, poucos meses antes do filme. A HQ inspirou o filme e fez com que Scott Pilgrim se tornasse mainstream. Os livros contam a mesma história do filme, só que de forma bem diferente. Diferenças entre filme e quadrinho. Então, muita coisa diferente, mas muita coisa mesmo, então não dá pra citar porque senão o vídeo seria só isso. Mas eu vou deixar passando aqui algumas diferenças pra vocês verem enquanto eu vou falando. Basicamente o filme é muito corrido, já que o filme se passa em sua história por menos de 2 semanas. Enquanto na HQ, só o período que a Ramona desaparece, ela fica 1 ano desaparecida. Então tudo no filme é mais corrido que na HQ. A HQ aborda mais as questões do grupo dos amigos, sabe? Não só Scott e Ramona. No filme já, tudo que era além de Scott e Ramona foi tratado como irrelevante e foi meio que jogado no lixo. A HQ, na minha opinião, parece mais uma sitcom, enquanto o filme parece mais um filme de ação. E na minha opinião, o Scott Pilgrim tá mais pra um Friends do que um Harry Potter, se é que me entendem. Na HQ a gente vê bem mais os personagens socializando, enquanto no filme é mais focado em Scott derrotar o ex-namorado da Ramona e passar pro próximo. É uma pena, porque eu acho que muito do que fez o quadrinho ser tão mágico foi jogado no lixo devido ao tempo do filme. Eu não estou falando mal do filme, tá? Eu só acho que muita coisa
que poderia estar, não esteve, e muita coisa que tem não deveria estar. Eles tomaram muitas decisões erradas, na minha opinião. Mas o filme ainda é bem legal, na minha opinião, apesar de ter sido uma vibe totalmente diferente da que eu acho que deveria ter sido. Scott Pilgrim versus a animação. Quando esse vídeo estiver no ar, já vai ter lançado a animação da Netflix, então esse tópico vai ficar meio confuso para as pessoas. Mas esse tópico não é referente à animação da Netflix, e sim a um curta que foi feito para o Adult Swim para promover o filme, onde o Scott ele mostra um trecho dele no ensino médio, onde ele conhece a Kim e a Lisa, que é uma personagem que foi totalmente cortada do filme, inclusive, que é uma pena, porque ela é mó legal. A animação, ela passa totalmente a estética do quadrinho, ela tem música boa, ela tem luta da hora, ela mostra a relação passada do Scott com a Kim, e mano, isso tudo em 4 minutos, é muito curto. Pra mim sempre foi um crime nunca ter tido outras animações como essa. Mas agora com a nova animação chegando, eu espero que eles consigam se redimir. Porque, mano, a galera sempre falou, o Scott Pilgrim tinha que ser uma animação nesse estilo, e não filme. Depois que saiu essa animação, caraca, os fãs ficaram malucos, cara. E finalmente a gente tá tendo mais animação, né? Porque o filme é legal. Mas todo mundo falava que o Scott Pilgrim deveria ser uma animação e não filme. E essa animação que foi feita pra promover o filme era o exemplo perfeito. A música da Plant Tree. Plant Tree é uma banda de rock indie formada no Canadá inteiramente por mulheres. O autor de Scott Pilgrim, Brian Lee O'Malley, ele era muito fã dessa banda. E como ele viveu muita cena indie canadense do rock dos anos 90 e viveu nesse universo, ele foi muito inspirado por esse clima underground das bandas do Canadá. E essa banda fazia muito sucesso na época e ele era muito fã. Então ele acabou homenageando a banda, colocando o nome de seu personagem principal, o nome de uma música da banda. A banda possui uma música onde a cantora canta uma música sobre um cara que ela é apaixonado e esse cara não dá bola pra ela. E qual é o nome desse cara? Sim, Scott Pilgrim. É daí que vem o nome do personagem. E bom, no filme você não deve ter percebido, mas o Scott Pilgrim usa uma blusa dessa banda. Vou colocar aqui a foto pra vocês verem. Ah, um detalhe que enquanto eu estava editando esse vídeo, eu estava assistindo a animação da Netflix. E a última música que toca quando a animação está encerrando, no último episódio, é justamente essa. Eu não posso botar aqui a música, infelizmente, por direitos autorais, mas fica a curiosidade, a música está presente na animação. O Stephen Stills é gay. Sim, ele é. Como se tem no tópico de diferenças do filme e da HQ, tudo que não era diretamente ligado a Scott e Ramona foi tratado como irrelevante, incluindo o Stephen Stills. Na HQ a gente vê o Stephen desenvolver uma amizade bem forte com Joseph, o amigo da Kim e da Holly. Tanto a Holly quanto o Joseph foram cortados do filme, então quem não leu o HQ não costuma saber esse fato. E até mesmo quem leu o HQ costuma não saber, porque se você não leu a HQ inteira, você não vai ver esse fato, porque isso é revelado literalmente no final do final da HQ. Então se você começou a ler e não terminou, você também não viu esse fato. Mas, bom, durante toda a obra, os dois passam bastante tempo juntos trabalhando no novo álbum, né, da banda. Mas, bom, era meio óbvio, né, era uma coisa meio Yukito e o irmão da Sakura, em Sakura Card Captors. E os dois sempre estavam estudando junto o tempo inteiro, mas de acordo com o pai dele, né, tipo, a nota dos dois não melhoravam, né. Por que será? E em Scott Pilgrim acontece uma coisa parecida, porque os dois passam 3 volumes do HQ trabalhando no álbum da banda que eles estão trabalhando, né, na mixagem. E, mano, era incrível, aquele álbum não ficava pronto nunca. Tava óbvio que eles não estavam trabalhando no álbum. E, bom, no final da HQ, o Stephen se assume para o Scott e ele fica surpreso porque ele meio que não sabia, né? Os ex-namorados da Ramona renascem após a morte. O autor da obra já confirmou que sempre que o Scott derrota o ex-namorado e explode ele em moedas, eles simplesmente acordam no dia seguinte em suas casas e aprendem a lição. Eu não vou buscar mais vingança com o Scott porque eu apanhei dele. Então, não, eles simplesmente não morrem. Eles respawnam nas suas casas. Apesar de não ter muito sentido muita coisa em Scott Pilgrim devido à sua pegada nonsense, acho que um cara sair matando os ex-namorados da sua namorada atual, no mínimo o cara é pegar a cadeia, né? E por incrível que pareça, foi cogitado fazer um final alternativo para o filme, onde Scott era um assassino e matou 7 caras a sangue frio. E no final ele seria preso. Esse final ele foi cogitado para o filme, mas ele não foi feito. E eu vou falar dele mais pra baixo, então não vou falar dele por agora não, tem um tópico sobre isso. Ah, outra coisa que esteve presente na animação, que eu apenas vi enquanto editar o vídeo, é que na animação a gente conhece o Scott do futuro, e dela ele diz que ficou amigo dos gêmeos Katayanagi. Após o Scott do passado questionar se eles ainda estão vivos, o Scott do futuro responde que aconteceu esse processo, que após eles terem sido derrotados por eles acordaram simplesmente em suas camas. Neil Young e Stephen Stills. Neil Young e não Young Neil. Esse tópico é referente a pessoas reais que inspiraram os nomes dos personagens Young Neil e Stephen Stills.
Ambos músicos tiveram uma parceria quando tiveram uma banda chamada Buffalo Spring, na década de 60. A banda acabou com apenas 2 anos de atividade, mas os músicos são muito amigos e esporadicamente se reuniam em algumas ocasiões especiais. Sendo mais recente nesse ano que eu estou gravando o vídeo, 2023. Os personagens Young Neil e Stephen Stills acabaram sendo bem ligados durante a série por dividirem o AP, e a amizade dos dois faz alusão a essa dupla. Camada 3. Kevin Katayanagi. Entre os 7 ex-namorados da Ramona, 2 deles são gêmeos, Kyle e Ken Katayanagi. Mas quem é Kevin, citado no tópico? No jogo do Scott Pilgrim, quando vamos enfrentar os dois, a tela de pré-combate mostra os personagens com o nome Kyle Katayanagi e Kevin Katayanagi. Isso foi um erro de escrita? Sim e não. No caso, isso foi uma referência ao jogo Double Dragon 3, onde os protagonistas Billy e Jimmy numa cena tiveram seu nome escrito errado e ficou como Bimmy e Jimmy. No Double Dragon, isso foi um erro. Já no Scott Pilgrim, isso foi uma piada. Quando a Roxy explode, ela vira animais e não moedas. Isso é uma coisa que só acontece na HQ, já que no filme, quando ela explode, ela vira moeda assim como todos os outros ex da Ramona. E bom, na HQ, quando o Scott derrota a Roxy usando a espada do poder do amor que ele obtém durante a luta, a Roxy, em vez de virar moedas, ela vira animais. E isso é uma referência ao jogo do Sonic, quando ele liberta os animais que estão para serem robotizados. E é só isso, não é algo muito importante não. A cor natural do cabelo da Ramona. Ninguém sabe. Nem mesmo a própria Ramona sabe. Todos sabem que a Ramona ficou bem popular por estar sempre pintando seu cabelo de cores diferentes. Na HQ, que se passa bastante tempo durante o decorrer da história, ela muda de penteado, na verdade. Ela muda, além da cor, o cabelo muda também, porque ele vai crescendo durante a história. Mas, bem, ninguém sabe a cor certa do cabelo natural dela, já que na HQ, quando o Scott pergunta se azul é a cor natural do cabelo dela... Porra, né, Scott? Quando o Scott pergunta se a cor do cabelo dela natural é azul, ela mesmo fica confusa, já que nem ela sabe mais qual é a cor do cabelo dela. O que na vida real é impossível, mas tudo bem, vale pela piada. Um detalhe curioso é que a cor do cabelo dela mudava nos quadrinhos também. Só que, como o quadrinho originalmente foi lançado em preto e branco, sempre alguém comentava ocasionalmente sobre a mudança da cor. O autor chegou a fazer piada disso, quando alguém comenta a cor do cabelo dela, ele bota uma caixinha de observação. Olha, o cabelo dela é dessa cor, mas a HQ é preto e branco, então imaginem. Ele fala uma coisa tipo assim, só que a HQ foi relançada depois colorida. Hoje em dia não faz mais sentido. Scott Pilgrim arruinou uma geração inteira de mulheres. Scott Pilgrim, mais especificamente Ramona Flowers, é apontada como responsável por ter estragado uma geração inteira de mulheres devido à influência que o filme teve. Onde muitos alegam que as mulheres da geração tentam ser muito igual a Ramona, tanto em sua aparência quanto em seu comportamento. Usando roupas parecidas, cabelos coloridos e ficando sempre de cara fechada. O que, aliás, é uma coisa que eu odeio no filme, porque quando você lê os quadrinhos, a Ramona é difícil você achar uma cena que ela não esteja sorrindo, ela é toda alegre na HQ, sabe? E quando você vai ver o filme, ela tá o tempo inteiro com essa cara, o filme inteiro. Muitos falam que a Ramona teve forte influência no estilo nas garotas que hoje chamamos de e-girls. E com a sua popularidade, teve uma música lançada pela banda Negative XP, ou XP, XP, Experiência, como tu queira chamar, com o nome desse tópico e popularizou o termo. Você pode achar a música legendada aqui no YouTube com uma pesquisa rápida. Eu não vou colocar ela aqui porque eu não sei se ela tem copyright, mas você acha ela aqui no YouTube. É só procurar Scott Pilgrim arruinou uma geração inteira de mulheres, você acha ela rapidinho. Aniversários canônicos. Bom, acredito que esse tópico é referente ao fato dos personagens fazerem aniversário durante a história, mas isso acontece apenas na HQ, no caso. Como eu falei, o filme se passa em mais ou menos 1 ou 2 semanas da história, enquanto na HQ leva bem mais tempo. Como eu citei, só o trecho que a Ramona desaparece, ela fica 1 ano desaparecida. Então durante a história é mostrado aniversários, justamente para demonstrar a passagem do tempo, já que Scott Pilgrim é principalmente uma história de crescimento e amadurecimento. A idade dos personagens é muito importante para o decorrer da história da HQ. Free Scott Pilgrim é um curta lançado de forma gratuita em 2006 e ele se passa entre os capítulos 3 e 4 da HQ. É bem curtinho, com apenas 17 páginas e mostra Scott, Wallace e Ramona indo assistir um filme de cowboy gay. E é assim que eles descrevem o filme, um filme de cowboy gay. E durante o caminho que eles estão indo pro cinema, eles são atacados e tem uma luta bem curtinha. Não dava pra elaborar muito, pois a ideia era fazer uma HQ realmente gratuita, então tinha que ser algo simples. Apesar de ser gratuita, ter estampado que custa $0 e ter escrito grátis no título, quem conseguiu na época realmente de graça, hoje em dia tem uma peça que vale bastante dinheiro. Quando eu escrevi esse vídeo no eBay, existia uma cópia com uma avaliação 8.5 de preservação e estava sendo vendida por $600. Camada 4. Clash at the Demonhead é um jogo de Nintendinho.
todas as bandas de Scott Pilgrim são referências a algum jogo. Clash of the Demonheads era um jogo de NES. Scott, Envy e Stephen na faculdade tiveram uma banda chamada Kid Chameleon, que é um jogo de Mega Drive. Crash and the Boys é uma referência a Crash and the Boys Street Challenge. No ensino médio, Kim, Lisa e Scott tinham uma banda chamada Sonic Knuckles. A icônica Sex Bob-omb é referência aos Bob-ombs do jogo do Mario. E depois que a Sex Bob-omb acaba, Kim e Scott formam a Shatter Band, que é uma referência ao jogo Shatter Hand de NES. Os filmes de Lucas Lee foram nomeados com nomes de buscas da Plumtree. Lucas Lee é o segundo dos 7 ex-namorados da Ramona e é o segundo a ser derrotado pelo Scott. Lucas Lee é um ator muito famoso e ele estrelou vários filmes fictícios. Desses filmes, 4 têm títulos referentes a músicas da banda Plumtree, a mesma banda que eu citei que deu o nome ao Scott Pilgrim. O filme Let's Hope There's a Heaven, The Game Is Over, Thrilled to Be Here e You Just Don't Exist são todos tirados de títulos de músicas da banda Plumtree. Outra curiosidade doida é que Chris Evans, que foi o ator que fez o Lucas Lee, hoje em dia é muito famoso por ser o Capitão América, 3 anos após o lançamento de Scott Pilgrim, ele estrelou um filme chamado Snowpiercer. E curiosamente, esse filme foi citado como um dos filmes feitos pelo Lucas Lee. Ele não é um filme que foi feito a partir de uma música da Plumtree, mas tem essa curiosidade. Ele, no mundo fictício, lançou um filme que ele foi estrelar realmente, na vida real, 3 anos depois. Eu não sei se foi planejado, se foi uma coincidência, mas isso realmente aconteceu. Neil Young era pra ter 9 anos de idade. Sim, Young Neil, o personagem que divide o AP com Stephen Stills, foi planejado para ter apenas 9 anos originalmente, e isso já foi confirmado pelo autor. Ele achou melhor fazer a mudança, e a ideia de um personagem criança foi passada para Thrasher, a bandeirista do Crash and the Boys. Wallace Weldon. Provavelmente o personagem mais querido pelos fãs, Wallace Wells, o colega de quarto gay de Scott, no primeiro volume da HQ, ele teve seu nome listado como Wallace Weldon, em vez de Wallace Wells, o que foi comprovado pelo autor da obra, e isso foi apenas um erro, e seu nome realmente é Wallace Wells. O fato curioso é que chegaram a especular que o sobrenome dele é Weldon, devido na primeira obra do autor, A Deriva, ou Lost at Sea, que, diga-se de passagem, é um quadrinho muito bom, mas muito bom mesmo, é apresentar um personagem chamado Dave Weldon, e pelo sobrenome iríamos supor que ambos os personagens têm algum parentesco, sabe? Assim criando uma ligação entre as duas obras. Algo parecido que acontece com os irmãos Vega, né, de Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Ambos filmes de Tarantino. E eu não sei se isso é canônico, sabe, do Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Se não for, me corrijam, mas sem pedrada, por favor. Geralmente, em obras de ficção, sobrenomes iguais significam parentesco, já que é muito incomum vermos em obras de ficção nomes se repetirem, já que simplesmente podem dar outro nome ao personagem para que não fiquem com nomes iguais. Para não acontecer igual na sua escola ou trabalho, onde existem 4 Lucas e todos precisam usar seu sobrenome ao invés do primeiro nome. Mas em Scott Pilgrim, isso é algo que não acontece, já que aparecem personagens que dividem o mesmo nome, como é o caso do Scott e o outro Scott. Mas eu acho que realmente, nesse caso, o sobrenome poderia indicar um parentesco, sabe? O autor, eu acho que não repetiria o sobrenome de um personagem assim tão gratuitamente. Mas, como eu disse, isso foi desmentido pelo autor posteriormente. Inclusive, isso é uma coisa que não está no iceberg, mas eu queria citar. Essa HQ do autor do Scott Pilgrim, Lost at Sea, lançada aqui no Brasil como A Deriva, é uma HQ muito boa, eu indico muito. Infelizmente eu não estou com a minha aqui, porque emprestei pra uma amiga minha ler junto com a minha HQ de Scott Pilgrim. Mas infelizmente eu não estou aqui com a minha obra do Lost at Sea, mas eu vou deixar mais aqui na tela e eu recomendo muito. Leiam essa HQ, é muito boa. Os 7 ex-namorados da Ramona representam os 7 pecados capitais. Esse tópico é referente à teoria que diz que os 7 ex-namorados dela, cada um representa um pecado capital. Gideon, orgulho, Patel, ira, Todd, luxúria, Roxy, gula. E eu acho que até faz sentido o Gideon ser o orgulho e o Patel a ira. Mas, tipo, a Roxy ser gula por quê? Só porque a personagem é mais cheinha? E ela em momento nenhum do filme ou da HQ aparece comendo, eu acho. No máximo ela aparece bebendo no HQ. É comum em toda a obra os fãs tentarem fazer alguma ligação aos 7 pecados capitais. Qualquer série que tu jogar no Google e adicionar pecados capitais, vai aparecer alguma teoria de fã. E Scott Pilgrim é só mais uma. A versão completa de Summertime. Existe uma versão da música Summertime tocada pela Sex Bob-omb completa. E eu não entendi porque ela está tão baixa no iceberg, já que todas as músicas da banda estão disponíveis completa. Talvez não todas, mas até onde eu lembro você pode escutar todas sim no Spotify. Scott está ligado ao número 0. Lembra que eu falei que existe uma numerologia onde os ex-namorados da Ramona, onde cada um tem um número e a obra associa esses números a eles? Bom, Scott é associado ao número 0. Isso pelo fato dele ser o atual namorado da Ramona e não ser um ex do mal. Algumas das referências são o Scott usar a blusa escrito 0, da banda Smash Pumpkin, e ele beber Coca Zero. Comic Festival Shorts.
Em Toronto acontecia, ou acontece, não sei, um festival para incentivar a leitura de quadrinhos, onde existia distribuição gratuita deles. Scott Pilgrim teve histórias feitas exclusivas para ser lançada nesses eventos, e foram distribuídas gratuitamente. Esses curtas, posteriormente, foram inclusos numa coletânea chamada Scott Pilgrim Full Color and Ends 2008, lançada em 2010, onde além dos curtas, era incluído também o curta Free Scott Pilgrim, citado acima. Hoje em dia é uma raridade essa coletânea. No momento da gravação desse vídeo, eu achei ela sendo vendida por $125. Uma das HQs inclusas nessa distribuição gratuita chama The Wonderful World of Kim Pine. Na minha opinião, é muito boa e eu acho uma pena que só teve essa edição. É bem legal ter visto mais obras com a personagem Kim sendo a protagonista. A obra tem apenas 4 folhas e mostra Kim lidando com seus colegas de quarto problemáticas antes de morar com a Holly. Launchpad McQuack é uma música de verdade. Esse tópico é referente à música da Sex Bomb, que quando eles vão começar a tocar sempre eles são interrompidos. Diferente de todas as outras músicas, essa não existe uma versão completa, já que ela nunca foi minimamente tocada, mas existe a sua letra oficial e você pode encontrar versões de fãs que gravaram ela. Então sim, a gente não vê ela na obra, mas ela é realmente uma música de verdade. Uma curiosidade é que o nome da música é referente a Launchpad McQuack, que aqui no Brasil conhecemos como Capitão Boing, que é o personagem do DuckTales. Uma curiosidade é que em Scott Pilgrim tem, no quadrinho no caso, tem uma música que eu não vou lembrar o nome agora, que é a música do Burrito Voador, alguma coisa assim, que é feita pelo Scott quando ele trabalhava num restaurante mexicano. Ele é mandado embora e faz essa música em homenagem ao restaurante que ele amava. E essa música ela tá na HQ, e é bem curioso que além de ter a letra completa, ela é cifrada, pra você pegar e tocar no violão. Então assim, não tem como dizer que não é uma música de verdade, ela é, só nunca foi executada, mas é uma música. A Nigga Knives. Durante a saga, conhecemos a versão negativa do Scott, o Nigga Scott, em condições diferentes da HQ e do filme, mas em ambas as obras ele está presente. No jogo do Scott Pilgrim, existe uma versão Nigga Knives. Isso ocorre porque todo personagem tem um golpe de assistência em que aparece a Knives para ajudar. Quando você está jogando com a Knives e você chama a assistência da própria Knives, quem irá aparecer será a Nigga Knives para ajudar ela. O gerador de personagem online. Para promover o filme, foi lançado um site para você criar seu próprio personagem de Scott Pilgrim. O site ficou no ar por muitos anos, mas atualmente se encontra fora do ar. Existem algumas versões do P-Crew feitas por fãs, mas o oficial já se foi de arrasta pra cima há um tempo. Talvez esse você possa considerar uma lost media. Estilo. Eu sinceramente não entendi esse tópico. Não entendi se é referente ao estilo referente à direção artística da HQ ou se é referente ao estilo de moda dos personagens, já que personagens como a Ramona ditaram a moda por um tempo após o filme. O assunto pode ser também referente ao fato de que durante a obra, o estilo artístico foi bastante alterado pelo autor e durante muitos anos desenhando a obra, ele acabou evoluindo seu traço. Mas enfim, esse tópico totalmente aberto. Seth Rogen foi cotado para ser o Scott. Sim, isso mesmo. Seth Rogen, o humorista conhecido pela sua risada e por fumar maconha, quase foi o Scott Pilgrim na adaptação. A Universal, que é o estúdio do filme, queria que ele fosse o protagonista e insistiu muito. Mas Edgar Wright insistiu que deveria ser Michael Cera. Por ser canadense, parecer com o Scott e já saber tocar instrumentos de corda. Isso é um detalhe importante, que os músicos que ficam no filme, eles tocam realmente os instrumentos. E alguns tiveram que aprender realmente. O Scott, por já saber tocar instrumento de corda, já era um adianto. Quer dizer, o Scott não, né? O Michael Cera. Depois de muita insistência, Edgar Wright, o diretor, conseguiu que a sua vontade fosse feita. Um detalhe que falam que o autor da HQ, quando fez ela, já imaginava que quando ela fosse adaptada para um filme, se ela fosse no caso, ele imaginava o Michael Cera como Scott Pilgrim. E bem, graças a Deus, o Seth Rogen não fez o Scott Pilgrim. A fanbase odeia a Ramona. Bem, sim e não. Muita gente odeia a Ramona, como você tem uns tópicos acima. Eu adoro a Ramona da HQ, mas eu odeio a Ramona do filme. Mas eu acho que eu não gosto da Ramona do filme por comparar as duas, a da HQ e a do filme. Mas acredito que o ódio da fanbase não tem muito a ver a essa comparação. Mas bem, a história de Scott Pilgrim é sobre amadurecimento. Mostra que todos têm um passado e que não devemos julgar as pessoas por ele. Camada 6. Eleanor. Eleanor, ou Eleanor, não sei como se pronuncia, era pra ser a namorada de Young Neil no volume 5, mas foi cortada da história. Mas existem alguns rascunhos de como ela seria e iria aparecer na festa de Los Muertos, coisa que só aconteceu na HQ no caso. E um deles, ele se parecia muito com a Ramona, e usava lentes de contatos coloridas. E em outro rascunho da mesma página, ela também aparece com cabelos vermelhos. Em seu Tumblr, o autor chama ela de Eleanor, mas na edição colorida onde tem esse rascunho, ela está chamada de Lainey.
Porque os Katanagis não falam no filme. Quem lê os HQs certamente lembra que os irmãos tinham falas e lutavam diretamente com o Scott nela. Já no filme eles não têm falas, virou uma batalha de bandas. No filme os atores não podiam falar simplesmente porque eles não falavam inglês. Foram escolhidos 2 atores que realmente eram gêmeos e japoneses. Então eles não falavam inglês, impossibilitando diálogos. Tem gente que diz que inclusive isso foi um acidente, e na hora de fecharem o contrato com os atores japoneses, esqueceram simplesmente de perguntar: vocês falam inglês? Ninguém perguntou. O site de Scott Pilgrim era um site feito para promover o filme. Era lá que ficava o criador de personagens citado acima. E assim como o criador, o site está inteiramente fora do ar atualmente. Não tem muito o que falar, era um site com informações do filme. A Envy traiu o Scott com o Todd. Então, é confuso e eu nunca entendi ao certo a ordem dos acontecimentos entre Todd, Ramona, Envy e Todd. É certo que a Envy traiu o Scott antes de terminar com ele na faculdade, mas dela trair o Todd com o Scott é mais complicado. Eu tive que reler esse trecho da HQ e ainda assim tô confuso, porque as ordens dos eventos é zoada mesmo. Mas quando o Todd foi para a faculdade dos Vegans, ele e Envy juraram que um esperaria pelo outro e não cederia. Combinado que ela usou como argumento quando descobriu que o Todd traía ela com o Lizette, a baterista da banda deles. Isso, inclusive, é uma outra coisa que foi totalmente cortada do filme. Ele não pegava a baterista. Porém, considerando que Envy também foi pra faculdade e nela conheceu Scott, ela estava no mesmo juramento do Todd. Então, sim, foi traição. A ordem é bem confusa e, como eu falei, eu nunca entendi exatamente. Mas acredito que é isso aí. Primeiro, Envy e Todd são melhores amigos. Todd se muda, conhece no ensino médio a Ramona e faz o buraco no lobo pra ela. Todd e Ramona terminam e ele volta pra sua terra natal e volta com a Envy, fazendo o segundo buraco na lua. Todos os personagens nesse bololô vão pra faculdade e nisso a Envy começa a namorar o Scott e termina com ele pra voltar com Todd. Scott fica 1 ano de luto, então conhece Ramona. Confuso demais. Se eu tiver errado, bota aí nos comentários que eu até quero entender mesmo como é que é, porque eu mesmo não sei direito. Lucas Lee em Tony Hawk 4. De acordo com um cara no Reddit, no rascunho do roteiro, o outro Scott iria comentar que Lucas Lee está em Tony Hawk 4, fazendo referência ao fato de ele ser um grande skatista na história e ao fato da franquia Tony Hawk sempre trazer skatistas reais para fazer participação em seus jogos. Mas no fim isso não foi pro filme. O Glow foi escrito às pressas. O Glow é descrito na HQ como uma arma emocional. É o poder do 7º ex-namorado da Ramona, o Gideon. A habilidade permite manipular o Subspace que passa na mente das pessoas, podendo aprisionar a vítima com todos os seus demônios interiores. A habilidade foi cortada do filme, já que o Subspace foi apenas levemente citado nele, quando a Ramona entregou a encomenda para o Scott no começo do filme. Então no filme isso foi adaptado para o implante que o Gideon bota no pescoço da Ramona. A questão que é teorizada pelos fãs é que o Glow não era para ser uma coisa de verdade, era para ser uma piada no livro. E ao decorrer da série, isso foi decidido que teria um plot importante para o trama, se tornando a característica principal do Gideon na HQ. Só que no filme a luta foi resumida basicamente a um mano a mano entre os dois. A Ramona era uma assassina do Gideon. A HQ sugere que Gideon contratava assassinos, tanto que a Ramona achava que a nave foi enviada por ele em seu primeiro confronto. Mas eu não lembrava de nada que indicava que a Ramona foi uma das assassinas de Gideon. Então fui dar uma pesquisada e eu descobri que isso também era parte do primeiro roteiro de Scott Pilgrim. A Ramona nele era uma assassina enviada pelo Gideon para assassinar o Scott. E bem, esse roteiro tem 120 páginas e eu não quis conferir ele não. Mas eu vou deixar o PDF desse roteiro na descrição para você ler caso você queira. Vale a pena lembrar que esse roteiro foi escrito em 2007 e os capítulos 4, 5 e 6 da HQ ainda não tinham sido lançados. Então muita coisa nele era diferente justamente por isso. Inclusive o poder do Gideon citado nem era algo oficial na história. Camada 7, a DLC Campanha Montreal. O jogo do Scott Pilgrim teria uma DLC que teria como os personagens jogáveis Envy, Todd e Lizette, os membros da banda Crash and Demonhead. O jogo teria uma campanha inteira nova, como o nome indica, porém foi confirmado pelo autor que a DLC teve que ser cortada devido ao corte de orçamento. Uma coisa que eu não entendo realmente como funcionaria essa DLC, porque a banda são 3 membros e o jogo é para 4 jogadores. Então seria 3 da banda e um extra de fora, não sei como funcionaria, e a gente nunca vai saber provavelmente. Gideon é o gato. Eu acho que isso não tem no filme, se tem eu realmente não lembro. Tenho quase certeza que na história Ramona cita ter um gato, mas ele não chega a aparecer. Na HQ Ramona tem um gato que aparece e tem bastante envolvimento na história. E seu nome é Gideon. Os fãs especulavam que o gato dela era o ex-namorado dela disfarçado, já que citava ele durante a história. Mas no final era só o gato dela mesmo que tinha o nome do ex-namorado. De acordo com ela,
Isso foi a forma que ela arrumou para lidar com a separação. O irmão morto da Ramona. Quando o filme estava sendo gravado, os atores receberam uma lista com segredos. Mary Elizabeth, a atriz que faz a Ramona, falou um tempo depois que um de seus segredos como Ramona era que ela tinha um irmão falecido, e o colar que ela vestia é uma homenagem a ele, já que era o dono anterior dele. Isso nunca foi citado nas HQs e o próprio autor da obra confirmou que isso não é canônico. O pin-up oficial com a arte do Dia dos Namorados. Essa eu não conhecia e fui dar no Google, e me deparei com uma arte que alegam ser do autor da obra. Nela vemos os personagens da obra de lingerie em poses provocantes. Nela podemos ver em ordem Kim, Lisa, Ramona e mais quem? Knives, Envy, não, Wallace. Aparentemente a arte é oficial sim, e tá listada como do autor, e tem até uma assinatura ali embaixo. Eu dei uma pesquisada e achei mais de uma assinatura que ele já usou em suas artes, e acabei encontrando a mesma assinatura dele, datada do mesmo ano. Tem algumas que são diferentes, mas seguem o mesmo padrão. Alguém poderia só falsificar a assinatura, mas eu não vejo por que alguém faria isso. O final do Matador das Moedas. Esse tópico é referente ao final absurdo de Scott Pilgrim que foi planejado e nunca gravado, por motivos óbvios. Nesse final, Scott iria acordar e perceber que tudo que aconteceu foi um sonho, e ele é simplesmente um psicopata. Ele matou simplesmente 7 pessoas, os 7 ex-namorados da Ramona. E então, por ser viciado em videogames, ele sonhou com tudo que aconteceu como se fosse uma aventura de videogame. Por motivos óbvios, esse final nunca foi gravado. Artista de hentaizão com estilo parecido. Aparentemente, de acordo com o brother do Reddit, um dia o autor da obra foi perguntado no Tumblr se alguma vez ele já tinha feito algum desenho Not Safe for Work, o NSFW, que se traduz como não seguro para trabalho no literal, basicamente um hentaizão. Isso porque em uma sessão de NSFW de algum site, algum fã encontrou várias imagens que se assemelhavam muito ao estilo de Brian O'Malley, o autor da obra. O que não quer dizer que é deles, alguém pode simplesmente emular o estilo de Scott Pilgrim, que cá entre nós não é muito difícil de ser emulado. Scott deveria terminar o filme sozinho. Então, esse tópico se refere ao comentário que o autor que interpretou o Scott Pilgrim, Michael Cera, fez em um evento de quadrinhos, que ele achava que o Scott deveria ter terminado o filme sozinho. As garotas deveriam ter se juntado e visto que ele era um babaca. Curiosamente, a animação da Netflix que saiu enquanto eu editava esse vídeo mostra um Scott alternativo que vem no futuro, da qual ele, 14 anos após casado com a Ramona, se divorciam e ele acaba virando um vilão justamente pela mágoa que ele fica da Ramona. Então sim, existe um final oficial que o Scott terminou sozinho e se tornou um vilão, um ex do mal. Mas como esse iceberg foi feito antes da animação da Netflix, então provavelmente ele só se refere mesmo ao comentário que Michael Cera fez nesse evento de quadrinhos. E pelo amor de Deus, eu tô pingando de suor. E é isso, esse foi o primeiro iceberg do canal. Eu fiz às pressas, eu gravei às pressas porque a série sai amanhã. E eu quero botar isso no ar o mais rápido possível, vou começar a editar isso agora. Esse roteiro já tava pronto, então só aproveitei. E é isso.